Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Não sabemos agora onde você está, se você já está no aconchego do seu lar, se você ainda está no seu escritório de trabalho, mas o fato que sabemos que se você agora está conectado, você está se conectando com um culto de adoração e louvor nesse meio de semana. Uma paradinha sempre para respirar o ar do céu. E nós queremos que você se sinta agora como se você estivesse realmente aqui na igreja. Que você pudesse agora respirar fundo e dizer assim, que alegria poder pertencer à família de Deus. Onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja, somos da família de Deus. E aquele que faz parte da família de Deus permanece sempre alegre, mesmo que as dificuldades venham, e elas virão. Como você e eu temos testemunhado desta fé, podemos demonstrar com um sorriso, mesmo nas horas mais tristes da nossa vida, que nós temos esperança. Quero convidá-lo agora a cantarmos e louvarmos o nome do Senhor, através primeiramente do 217 do nosso cenário. Se você tem o seu cenário, vamos cantar juntos? Ando sempre alegre. Perdido eu na escuridão, foi que Jesus me achou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Andando estou na luz de Deus, que doce comunhão. Prossigo sempre com vigor, deixando o mundo vão. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Lá face a face então verei Jesus o Salvador, o qual a sua vida deu por mim, vil pecador. Eu alegre vou na sua luz, pois agora Cristo me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Que maravilha é poder lembrar dessa alegria e dessa esperança que precisa nos fazer diferentes das demais pessoas que sofrem, que não têm uma fé, que não têm uma esperança. Que eu e você possamos exercitar essa felicidade. Que eu e você possamos sempre, a cada dia, renovar a nossa alegria, cantando dessa alegria. E nós temos vários hinos do inário que falam disso. O 219 agora virando uma página à frente, nós podemos encontrar a mesma mensagem. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Vamos cantar juntos? Solte sua voz agora, experimente. Seja o coração alegre, sempre a transbordar louvor, pois o nosso Pai Celeste mostra-nos o seu amor. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota ali da salvação. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão. Sua sempre eterna graça, dar-nos forças na aflição. Cante com alegria. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota
brota-lhe da salvação. Promessa? Sempre guiará os justos com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Com alegria. Sempre alegre, é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Assim como você está agora, nós vamos continuar falando com esse Deus maravilhoso. Nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos conversar com Ele, clamando para que Ele aceite esse culto de adoração e louvor, para que o Seu Espírito tome conta do nosso coração agora e para que possamos ouvir da Sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, grande Pai, te agradecemos, Senhor, essa oportunidade de podermos exatamente agora deixar de lado as demais atividades desta semana e reservarmos um tempinho para estarmos sintonizados com a Tua palavra que vem do céu. Por favor, Senhor, ilumina nossa mente, que ela possa receber agora a Tua unção e que esta palavra que o pastor Elbio mais uma vez trará ao nosso coração, abrindo a Tua palavra, ela possa encontrar guarida no nosso coração, ela possa ser absorvida e isso possa contribuir para que cresçamos na nossa fé e na nossa confiança em Ti. Aceita esse culto que Te oferecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, espero que este dia tenha sido agradável para você e obrigado por me receber aí em sua casa ou talvez ainda no seu trabalho e podermos, como já foi dito pelo Elmer, podermos dar essa paradinha no meio da semana para estudarmos a Bíblia, ouvirmos músicas, orarmos e principalmente estudarmos dentro da Palavra de Deus um tema que é muito sensível para nós, que é o tema da família. Estamos nesta série de quartas-feiras pensando sobre esse projeto de Deus, ou um sonho que Deus tinha e que tem, né? Dos seus filhos viverem em comunidade, viverem em famílias. E este projeto, ele é muito precioso para o Senhor e muito atacado por Satanás. Hoje nós temos muitas famílias enfrentando sérias dificuldades, sendo atacadas continuamente por Satanás com as mais diversas tentações. E a proposta de, nestas quartas-feiras, nós estudarmos uma família da Bíblia. Vermos os seus erros, seus acertos, aprendermos com os erros para não fazer, aprendermos com os acertos para praticar. E nesta noite, quero te convidar a pensar numa família que começou assim com muita dificuldade, mas no meio do caminho enfrentou ainda muitas dificuldades, mas no final parece que terminou bem. E como eu costumo brincar, o importante não é como eu começo, o importante é como eu termino. E esta família, ela não tem assim referências muito positivas do seu originador. Então, que família é essa? Quando você pensa em Jacó, o que é que te vem à mente? Assim, rapidinho, coisas boas ou coisas negativas? Se pensarmos rapidinho, não vem coisas positivas, vem coisas negativas. Porque a palavra Jacó, o nome Jacó, traz para nós lembranças não tão boas. Traz lembrança de uma pessoa trapaceira, enganadora, cheia de problemas. Essa é a imagem. Mas é interessante que quando nós olhamos a família de Jacó, ela enfrentou muitos problemas, errou em muitas situações, mas acertou em outras. E hoje, nesta noite, eu quero trazer um acerto dessa família, que serve para nos ajudar, porque nossa família também tem problemas, mas nós também queremos acertar.
E nada melhor do que pegar um exemplo de uma outra família que enfrentou uma dificuldade e acertou naquele ponto. Aquilo me dá garantia, me dá segurança que se eu andar por aquele caminho, vou acertar também. Qual era o problema? Vamos identificar o problema dessa família. Bem, para identificar problemas em Jacó não precisa pensar muito. Você identifica rapidinho. Um dos problemas que essa família tinha era fruto de uma decisão cultural da época, que o povo de Israel aceitou essa cultura, a cultura da poligamia. Na brincadeira que muitas pessoas fazem aí, já pensou, com uma mulher já é difícil de viver, imagina com 3, com 4, com 5. E Jacó, de fato, parece que ele não tinha ideia da poligamia, porque ele escolheu uma. Mas ao escolher uma, a outra já veio junto, e já ficou com 2. E aí começaram os seus problemas. Das 2, depois se transformou em 4, e aí os problemas aumentaram muito. Mas que problema eu quero trazer nesta noite para você e que solução Jacó encontrou? O problema está registrado no livro de Gênesis, o capítulo 31, o verso 1 e o 2. Gênesis 31, 1 e 2 diz assim: Então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não era favorável como anteriormente. Aqui nós temos a base do problema. A base do problema foi coisas que Jacó começou a ouvir e ele começou a ver. O que ele começou a ouvir? Comentários, ali pequenas fofoquinhas, produzidas pelos cunhados, pelos filhos de Labão. E os filhos de Labão reclamavam de que a riqueza que agora estava com Jacó tinha sido tirada do seu pai. Esse era o comentário. E Jacó começou a observar que a postura de Labão, segundo ele descreve, o rosto de Labão, a fisionomia de Labão, segundo Jacó, não era mais favorável como era anteriormente. Então Jacó tinha um problema. Qual era? Ele tinha um problema com os agregados. Quando você casou e nós casamos, talvez não pensemos muito bem nos agregados. Jacó também provavelmente não pensou muito bem. Ele estava interessado na Raquel, os seus olhos eram para Raquel. Ele não estava muito interessado nos cunhados, nos irmãos dela, e nem no pai. Ele estava interessado na moça que era o sonho dele de se casar com ela. Mas agora ele vê que cunhados e sogro estavam com problema. Aqui nós temos uma coisa curiosa. Hoje se faz muita brincadeira com as sogras, né? Que as sogras que atrapalham, que as sogras que incomodam, que as sogras que criam problema. Aqui quem criou o problema não era a sogra, era o sogro, eram os cunhados. O problema, portanto, de Jacó era com os cunhados que o acusavam e o sogro que tinha agora uma nova forma de olhar para ele e de tratá-lo provavelmente. Mas o que aconteceu? Você lembra da história, não preciso recontar. Jacó foi trabalhar com Labão e Labão prometeu de pagar um salário para ele. Só que em 20 anos de trabalho, esse salário, as regras desse salário, a forma de pagamento foi mudada 10 vezes. 10 vezes foi mudado a forma, as cláusulas desse contrato de trabalho. Por que foi mudado? Verso 8 e 9 descreve. Por que Labão mudou tantas vezes? Em 20 anos, 10 vezes foi mudado. Verso 8 e 9 diz assim: Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. O que aconteceu? As regras eram mudadas. Toda vez que Labão mudava as regras, ele tinha uma intenção: ganhar em cima de Jacó. Mas quando ele percebia, Jacó é que estava ganhando, ele ia lá e mudava de novo.
E isto criou uma série de dificuldades entre esta família. Então, resumindo, qual era o problema de Jacó? Que a família de Jacó estava passando. O problema da família de Jacó vai ser resumido, vou resumir em 2 palavras. Primeiro, ele tinha um problema financeiro. Estavam discutindo ali problemas de dinheiro, pagamentos, ganhos, dinheiro. Você sabe que este é um dos grandes problemas da família moderna. Muitas separações acontecem hoje, fruto de discussões por dinheiro. Muitos casais hoje têm dificuldades enormes, e a base é o dinheiro. Jacó tinha esse problema. Mas esse problema não era ele e a esposa, ou as esposas. Esse problema era ele e o sogro. Mas ele tinha um segundo problema. O segundo problema era de relacionamento. Com quem? Com o que eu chamo dos agregados. Se você que está me assistindo agora, aí na sua casa ou em qualquer outro lugar, e não é casado ainda, os casados não têm mais o que fazer, você já casou. Então agora o agregado está aí e você tem que encarar o desafio. Mas você que ainda não casou, você pode observar bem os agregados, porque gostando ou não, concordando ou não, eles farão parte da sua vida para o resto da tua caminhada aí. Eles farão parte da tua vida. Eles estarão te visitando. Você vai ter que conviver com essa turma. Jacó tinha um problema agora com o sogro e com os cunhados. Então, o problema de Jacó estava em 2 áreas. Primeiro, financeiro. Segundo, de relacionamento. Esse era o problema. Com o sogro, dinheiro, porque ele mudava as regras. E com os cunhados, relacionamento, muita crítica, muita reclamação, muita conversa. E isso criou ali um desacerto nessa família. Bem, o problema está identificado. Isso não é a parte mais difícil de fazer. A parte mais difícil é encontrar solução para o problema. Na nossa casa, na sua casa, também é fácil de identificar os problemas. O problema é o meu marido. O problema é a minha esposa. O problema é o filho. É fácil de identificar o problema. O difícil é achar a solução. O difícil é encontrar a solução correta para cada problema. Identificar o problema, e ainda mais quando o outro é o problema, aí que é fácil de identificar. O grande segredo na vida, meu querido, minha querida, é identificar o problema. Mas não parar aí, achar a solução. E Jacó aqui nos dá uma aula. Como se resolve um problema? Ele identificou o problema. O problema estava com os cunhados, relacionamento, e com o sogro, dinheiro. Esse era o problema. Qual é a solução? Capítulo 31, o verso 4 e o 5, e depois o 14 até o 16, trazem a solução. Como resolver esse problema? Veja, talvez eu esteja falando para uma família que está enfrentando o problema hoje com dinheiro. Como se resolve? Aqui tem a solução. Ou talvez outra família está enfrentando o problema com os familiares, sejam da parte da esposa, sejam da parte do marido, enfrentando problemas com sogra, sogro, cunhados, não importa de que lado sejam. Como se resolve isso? Ou não tem solução? Tem sim. Jacó nos dá uma aula sobre isto. Jacó errou em muitas coisas, mas acertou 100% nesse detalhe. Olhe qual a solução que ele encontrou. Vamos continuar no capítulo 31, os versos 4 e 5, e depois o 14 ao 16. Verso 4 e 5 diz assim: Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. Ele disse: Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Aqui está a primeira parte do problema. Ele chama as 2 mulheres. Provavelmente não chamou os filhos, porque eram pequenos, eram crianças, e não iam entender essa problemática que eles estavam passando. Mas ele pede para que as 2 mulheres venham ao campo. E aqui é interessante, Jacó estava trabalhando. Ele pede que as 2 venham ao campo para uma reunião familiar, para resolverem o problema.
Aqui está a primeira parte da solução. A solução que Jacó busca é a conversa, é o diálogo. Sabe qual é o problema das famílias de hoje? Ou um dos problemas? Não conversam mais. E quando conversam o tempo está frio, o tempo está quente, teve um problema lá no centro da cidade, teve uma árvore que caiu na rua tal. Esse é o nível de conversas. Não, podemos conversar essas coisas comuns, mas nós temos que conversar dos problemas da família, tem que sentar e conversar. Jacó chama as duas esposas ao campo para o seu serviço, deixa os rebanhos por conta de alguém, e ele agora se dedica exclusivamente a tratar do problema. O rebanho estava fora dos seus olhares, e no seu olhar, na sua atenção, no seu tempo, estava o problema. E ele trata o problema com as duas esposas. Elas vêm até o campo. Amigo, aqui está o começo da solução de muitos problemas. É você chamar as pessoas para uma conversa. Ele chama as duas esposas para uma conversa. Mas não esqueçam, qual era o problema? O problema era relacionamento e dinheiro. E as duas esposas agora fazem parte da solução, da conversa. Eles precisam conversar. O que falta em muitas famílias hoje é diálogo e conversa. O século 21 dizem que é o século das comunicações, né? E hoje é fácil conversar com o mundo inteiro, quase instantâneo. Mas também é o século do isolamento. As pessoas falam com os distantes, têm centenas de amigos em outros países, mas dentro de casa são distantes. Não há diálogo, não há conversa, não há reunião de família para conversar. Meu querido, se você tem um problema, use a estratégia e a solução que Jacó usou. Pare o seu trabalho, deixe tudo de lado e sente com as pessoas envolvidas para tratar do problema, para conversar do problema. Dinheiro, vamos um minutinho tratar desse assunto. Se o teu problema na tua casa é dinheiro, só tem um jeito, meu amigo, de resolver. É juntar a família, se os filhos já são maiores, chame eles para a conversa e explique a situação. As coisas mudaram, o dinheiro da casa diminuiu, papai perdeu o emprego, ou o papai está trabalhando, mas mamãe perdeu, então diminuiu agora, precisamos acertar uma nova forma de viver. Jacó reuniu as suas esposas e conversou sobre dinheiro. Um dos erros que os casais cometem hoje é esconderem a realidade. Por vergonha não querem contar, não querem falar, e acabam vivendo uma vida falsa, financeiramente falando. Esconder a realidade financeira é uma tragédia dentro de uma família. Você precisa reunir tua turma, você precisa reunir teus filhos. O padrão de ontem não dá mais hoje, agora temos que mudar. Precisa ser conversado, você tem que conversar. Jacó fez isso, chamou as esposas e disse: olha, temos esse problema. Vamos conversar, vamos achar a solução. O verso 14 e a 16, quando Jacó chama as duas esposas para conversar, elas têm uma reação extraordinária. Olha a reação delas. Acompanhe aí na sua Bíblia, verso 14 ao 16. Então responderam Raquel e Lia. Depois que Jacó apresenta o problema, elas se posicionam. E elas disseram assim: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. As duas mulheres, ao ouvirem o que Jacó expõe sobre o que ele estava vendo nos cunhados e no próprio sogro, elas se posicionam ao lado do marido e dizem: faça tudo o que Deus te mandou fazer. Meu querido, se o problema teu é dinheiro, converse. Mas se o teu problema é com os agregados, com cunhados, com o sogro, com a sogra, é de relacionamentos, também não tem outra saída a não ser conversar. Precisam conversar.
Você precisa ser honesto e dizer, você esposa, você esposo, precisa ser honesto e dizer, estou me sentindo mal, estou desconfortável com essa situação que tal pessoa, seja de que lado for, está provocando ou está trazendo. Os agregados sempre teremos conosco, teremos que conviver com eles. Mas a esposa ou o marido precisa ter a postura que Raquel e Lia tiveram quando Jacó falou. Ouvirem o que ele tinha a dizer, elas reconheceram que estavam sendo usadas pelo próprio pai. E apoiam o marido e dizem para ele, faça tudo o que Deus te mandou dizer ou fazer. Quero concluir deixando 4 segredos, 4 conselhos para você aí usar na sua família, se assim desejar. Primeiro conselho: as finanças de uma família não podem estar entrelaçadas à outra. Lembre-se, irmão é irmão, cunhado é cunhado, sogro é sogro, sogra é sogra, mas dinheiro separado. Um dos erros que algumas famílias cometem é ter negócios muito misturados. Esses negócios não são bem claros. E isso tem tudo para amanhã ser causa de uma grande tristeza e decepção. Então, o primeiro segredo: irmão é irmão, mas dinheiro é separado. Finanças não pode estar misturado. Segundo conselho: ao casar, tem que deixar pai e mãe. Jacó cometeu um erro nesse ponto aqui. Ele casou e continuou morando na casa do sogro, trabalhando para o sogro. Isso nunca deu e nunca vai dar certo. Jacó comete esse erro, ele casa, mas continua envolvido nessa família. E hoje muitas pessoas estão cometendo esse erro. Casam sem estrutura financeira e têm que morar com um dos pais. E isso é muito negativo para a família. Terceiro conselho: não more na mesma casa, nem muito perto, para que nem você e nem os agregados vivam um dentro da casa do outro. Vou repetir: não more muito perto ou na mesma casa, para que nem você e nem os agregados vivam um na casa do outro. Olhe ou acompanhe o conselho que Salomão deixou exatamente nesse princípio, que está no livro de Provérbios, o capítulo 25, verso 17. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Cada um precisa ter seu espaço, cada um precisa ter seu ambiente. Não viva um na casa do outro, isso não dá certo. Isso não é o projeto de Deus. Cada um tem que viver na sua casa, por isso deixa pai e mãe. Quarto, quando tiver um problema financeiro, não esconda de ninguém. Reúna e conversa. Jacó fez isso. Então, se você está com problema financeiro, não fica escondendo, não fica com vergonha. Quanto mais o tempo passar, pior vai ficar a situação. Reúna a família e exponha a situação. Quinto e último, quando tiver um problema de relacionamento com familiares, cunhados, sogro, sogra, não se feche para ouvir o que o outro lado tem a dizer. Há muitas pessoas que quando a outra parte quer falar alguma coisa ligado à sua família, ela se fecha e se coloca na defensiva. Não faça isso. Raquel e Lia nos ensinam uma grande lição. Elas estavam atentas para ouvir o que Jacó tinha a dizer. E quando Jacó fala, elas dizem, é exatamente isso. Nós nos sentimos lesadas, nós nos sentimos roubadas pelo nosso próprio pai. Meu querido, minha querida, problema todo mundo tem. Nossas famílias não são perfeitas, não vivemos num mundo perfeito e, portanto, temos problemas. Mas temos que encontrar a solução perfeita para cada problema. E uma das soluções que Deus deixou para nós é o diálogo, é a conversa franca, é a conversa cristã, é a conversa amorosa, mas tratando do problema. Eles tinham um grande problema em 2 áreas muito sensíveis, relacionamentos e financeiro. Resolveram com o diálogo. Portanto, se queremos resolver nossos problemas, se queremos ter um ambiente de harmonia em nossa casa, precisamos criar um canal aberto, continuamente, de diálogo entre
esposa, esposo, pai e filhos. O diálogo tem que ser algo permanente. Se você quer ter uma família forte, uma família invencível, esteja sempre aberto para o diálogo. Crie ambiente para que isto se torne uma prática saudável na sua casa. Que Deus abençoe a sua família e que o diálogo seja uma boa marca de tua família. Que Deus te abençoe, uma boa noite para você e até a próxima quarta-feira. Após termos ouvido mais esta mensagem, que calou fundo o nosso coração, tão importante para a unidade da nossa família. Temos um hino no nosso hinário que é um hino muito lindo, que fala da nossa vida sendo uma canção. E essa canção, uma canção que traduz um pedacinho do céu aqui na terra. Que possamos perseguir isso. Vamos cantar juntos? 477 do nosso hinário. Vamos cantar? Pai querido, diga a Ele: obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Cante dizendo: eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeça então. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Esse é o segredo. Cantemos. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Diga a Ele: tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Obrigado, Pai querido, por termos a Tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos segredos preciosos de como devemos enfrentar as dificuldades e os problemas em nossa família. Quero te pedir, ó Deus, que abençoe cada família neste momento. Tu sabes as lutas, as dificuldades que cada uma tem, seja na área de relacionamentos, seja na área financeira, não importa, o Senhor conhece tudo. Mas que entre nós tenha sempre, ou que em nós tenha sempre a disposição para o diálogo. Que estejamos sempre abertos para conversar de forma que através do diálogo encontremos a melhor solução, uma solução que honre e glorifique o Teu nome. Abençoe nossas famílias, abençoe nossos filhos, abençoe a nossa casa com a Tua presença, pois é o que suplicamos e pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém.